Fala pessoal, eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI. Antes de mais nada, assim como a gente vem pedindo em todos os vídeos, eu peço para vocês comentarem aqui embaixo se tiver alguma dúvida, alguma crítica, ou até mesmo alguma sugestão de análise, tá? Deixar seu gostei aí e se inscrever no nosso canal, além de seguir a nossa página no Instagram. Os links vão estar na descrição do vídeo, tá? Hoje nós vamos falar da Cosan, tá? Uma empresa que o pessoal busca muito, acho que é mais focada até em dividendos que o pessoal busca. Não sei se estender muito aqui. A Cosan, código de negociação CSAN3, tá? É focada aí nas áreas de açúcar, álcool, energia, lubrificantes, logística. Para quem não sabe muito bem, tá? A Cosan, ela é uma holding, tá? Então a gente vê que o valor de mercado aqui 35 bi. Eu até fiz um vídeo aqui no canal, se vocês pesquisarem depois, da Simpar, tá? Que para mim é a holding com maior potencial de crescimento, tá? Nem falo aqui da questão da cotação, tá, pessoal? Sempre seguir pela capitalização de mercado. A gente vê que a Simpar tem 9 bi de capitalização de mercado, então eu acho que ela tem um potencial maior. Diferente da Cosan, que é uma empresa mais sólida, tá? Mas é uma holding, tá? Então, para quem quer investir em empresa, você... Por que eu não gosto muito de holdings, tá? Apesar de ter falado da Simpar. Porque você tem o custo da holding, que é o custo da Cosan, e das empresas investidas, né? Claro que você pode estar tendo uma diversificação melhor, tal, mas tem essa questão do custo, tá? Mas falando um pouquinho mais da Cosan, a gente vê aqui, tem um braço aqui, a Raízen, né? Empresa aí de gigante no segmento, ela tem capital aberto, tá? Segmento aí de energia também, de açúcar, de álcool, Compaz Gás, então ela tem um foco também em gás. Tem outra aqui, empresa Move, não sei que empresa é essa. Tem a Rumo, que eu fiz vídeo aqui no canal, que apesar de dar prejuízo contábil, é uma empresa, tá capturando aqui certinho, né? É uma empresa que vem gerando muito caixa, tá? Tá, que tá falando da Move, né? Mostrando aqui o relatório dela. Companhia brasileira, origem brasileira e atuação internacional, distribuidora de lubrificantes e óleos básicos, tá? Então parece ser um segmento complementar, né? Da Raízen, da Compaz Energia. E a Rumo, que é de transporte ferroviário, tá? Mas assim, uma empresa até um segmento que eu acho que tem muito a crescer no Brasil, né? Crescimento de infraestrutura, o Brasil precisa do crescimento do transporte ferroviário e apesar de prejuízo contábil, a Rumo vem gerando muito caixa, tá? Então a Cosan é uma holding interessante, tá? Mas a gente vê que a capitalização de mercado dela é absurdamente alta, né? 35 bi, mas claro que tem potencial para subir, né? Se a Raízen continuar gerando caixa, né? Código de negociação aqui, né? Cresceu muito aí com o aumento dos combustíveis, né? A gente vê que a Raízen, apesar de ser gigante, tem a capitalização de mercado até baixinha, né? Realizou a IPO há pouco tempo, é um braço aí da Shell, né? Também, né? Tem uma parceria com a Shell, a Raízen, a São Martinho até cresceu muito mais, né? Que a Raízen. São Martinho disparou, já fiz vídeo aqui da São Martinho, uma empresa aí muito promissora. O microfone tá direito aqui, tá? São Martinho 9 bi aqui de capitalização, chegou a bater acho que quase 15 bi de capitalização de mercado. Empresas aí de segmento de combustíveis, de álcool, de cana-de-açúcar, né? Sucro energético. E aí a Cosan, a gente vê que está diversificada em combustível, em gás, né? O Move, né? Outra empresa aí que a gente viu agora, que é de óleo, né? De produtos, lubrificantes. E a Rumo, transporte ferroviário, um pouquinho diferente, né? Mais complementar. Mas é uma holding interessante, tá? Já saiu os resultados do segundo tri, né? Da maioria das empresas. Vamos dar uma olhada aqui no release da Cosan. O pessoal acho que foca muito na Cosan por conta do payout, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. No Oceans 14, não sei nem se vai abrir porque tava dando bloqueado aqui porque eu abro bastante o Oceans 14, eles têm limite por mês só se eu abrir isso aqui é VPN, mas eu acho que já passou aqui, deixa eu ver se tem o payout. Então a gente tem até baixou um pouquinho, né? O pessoal geralmente foca em dividendo, né? Mas ainda não fechou o ano, né? Um payout de 40%, mas a gente vê aqui que já bateu aqui em 2020, né? No meio da pandemia, 84%, 2021 foi um payout baixo, 30%, mas a gente vê que eles tendem a rodar com payout alto, né? 63%, 84%, às vezes oscila um pouquinho para baixo, né? 67%, 136%. Então às vezes o pessoal seguia muito pelo yield, mas o yield não é o melhor indicador. A gente vê aqui que o yield deles volta e meia, né? Baixinho aqui em 2016, que ficou aqui por volta de 5,6%. Aqui em 2021 também é 6,45, mas por conta, a gente vê que o payout deles foi baixinho, o yield deles ficou baixo por conta da relação do preço, a relação aí do lucro por ação, que deve ter crescido, né, a alta de combustíveis, então acaba sobrando um pouquinho mais de lucro aí para distribuição. A gente vê que o EBITDA deles, ó, de 2020 para 2021, né, de 3 bi para quase 11 bi, agora manteve que 11,7, mas a gente viu que nos últimos anos, ó, oscilando bastante, né, o EBITDA da companhia,
mas é uma empresa que gera caixa, né? Empresa que gera caixa. Então aqui o resultado até por segmento, né? A Raízen, eles têm 50% de participação, né? A joint venture com a Shell. A gente vê que teve aqui um EBITDA ajustado, crescimento de 34% frente ao ano anterior. A alta de combustível ainda está em alta, né? Receita também é 69%, então acaba se beneficiando. Mas tem segmentos aí que tem margens apertadas. A Rumo, eles dão prejuízo contábil, mas gera caixa, tá? Então, do ponto de vista de regime de caixa, gera. Então, às vezes, pode dar um impacto aqui no EBITDA, que não seja tão realista, né? Porque a Rumo é uma empresa muito interessante, tá? Para o longo prazo. Segmento de gás, a gente vê que está crescendo aqui, ó. A Rumo até deu uma variação bem pequenininha, 4,8, né? Tem aqui também o braço deles de Cosan Investimento, Cosan Corporativo, que é um braço próprio deles, né? De desmembrar em subsidiárias, né? E aqui a gente viu que deu prejuízo, né? Mas às vezes o prejuízo, como eu falei, né? Da mesma forma, né? A Rumo deu prejuízo contábil em um dos trimestres. Não sei se foi, eu fiz o vídeo recentemente, não sei se foi no primeiro tri ou no segundo, porque eu acho que o segundo tri ainda não tinha sido divulgado. Mas gera muito caixa. Então, às vezes, o lucro contábil ou prejuízo não é o melhor indicador para se acompanhar, né? Porque a gente vê que do ponto de vista do regime do EBITDA, né? Se aproxima um pouquinho do regime de caixa, não é propriamente o FCO, mas se aproxima um pouco, tem variação de capital de giro também que influencia. A empresa 4,1 bi, né? Então eles até colocam aqui enfatizando, né? Geração, consumo de caixa. Aqui eu acho que, não sei se é do ponto de vista, tem nota 5 aqui, ó. Caixa livre antes de dividendos pagos, né? Free cash flow to equity, né? Então a gente vê aqui que eles, fluxo de caixa livre deles, né? Chegando um pouquinho próximo, né? Antes dos dividendos, negativo. Mas isso aqui é por conta de investimento, tá? Então por isso está negativo. Porque o fluxo de caixa livre você leva em conta CAPEX, leva em conta investimento nas participações, tá? A alavancagem deles bem tranquila. Então vamos dar uma olhada aqui mais para baixo, que eles estão até falando aqui. Aqui eles já estão dando ênfase, né? 4,1 bi de EBITDA. No trimestre aqui era o segundo tri, né? Eles botaram até lucro ajustado, né? Que não está aqui, né? Que está prejuízo. 54 milhões, impactado por despesa financeira, sem efeito caixa. Então é o que eu falei, né? É um regime de competência, tá, pessoal? Então, às vezes, o pessoal não consegue muito analisar uma empresa porque eles vê logo prejuízo, aí acha que está ruim, mas isso é regime de competência. E a empresa tem investimentos ali que levam muito em conta a participação de regime caixa, tá? A Rumo, não sei as outras, né? Mas a Rumo principalmente gera bastante caixa, tá? Tem gerado bastante caixa. Consumo de caixa aqui, eles estão falando, é de 331 milhões, principalmente por efeitos sazonais afetando o capital de giro da Raízen, bem pelo acréscimo de investimento, que eu acabei de falar, né? Em função da incorporação da Biosev, então aceleração de projetos renováveis. Então isso daqui, esse fluxo de caixa daqui, é planejado, tá? Esse consumo. A gente tem que ver a alavancagem deles controlada, 2,4 vezes, também não é baixinha, né? Em função da expansão de resultado de todo o portfólio nos últimos 12 meses, então eles tiveram uma alavancagem de pouquinho aumento por conta do IPO da Raízen, incorporação da Biosev e ganho por compra vantajosa da Radar, então outras empresas aí. Vamos dar uma olhada lá embaixo? Eles falaram aqui, né? Mensagem do presidente, aqui fala um pouquinho dos segmentos, né? Na Raízen, iniciamos o ano safra executando com excelência, portanto, forte expansão de resultados. Em marketing e serviços, tivemos níveis superiores de rentabilidade no ambiente bastante volátil. Tá? Investindo na empresa. A Rumo apresentou volumes fortes, reflexo da safrinha recorde. Porque a Rumo, apesar de transporte ferroviário, ela é impactada, ela transporta muitos produtos do agronegócio, né? Por isso está falando da safrinha recorde. Viabilizando sólido aumento no EBITDA. Essa tendência seja positiva no segundo semestre do ano e tal. Compass entregou números novamente robustos. E Moving beneficiando uma contínua maximização na estratégia de suprimentos e precificação. Coisa investimento, aqui foi um pouquinho dos outros braços dele, né? Vamos dar uma olhada aqui, ver se tem mais. Aqui falando, né? A Raízen, joint venture formada entre a Cosan e a Shell em 2011. Aqui, ó, produção, originação, comercialização e trading de açúcar. Aí tem, nessa parte de açúcar, de álcool, de etanol, de cana-de-açúcar, tem a Raízen, tá, que eu me lembro, tem a São Martin, que a gente vê ali capitalização de mercado, ela voou muito, né? Mas sofreu um pouco, tá sofrendo um pouquinho agora, porque parece que a safra de cana-de-açúcar vai ser um pouquinho menor do que foi nos trimestres no ano anterior. Então pode ser que a Raízen também sofra um pouquinho, tá? Tem a Rumo, né, que gera caixa. Aqui também tem no ramo de álcool, de açúcar, de cana-de-açúcar, a Jalles Machado, tá, que abriu capital há pouco tempo, uma empresa também que margem absurda, margem absurda. Aqui indicadores, né, da Raízen, então a gente vê que a quantidade aqui em toneladas, né, até caiu em relação ao ano anterior. Álcool total recuperável aqui mais ou menos em linha. Mas o volume de vendas disparando, né? Por conta da questão aqui do etanol, energia elétrica caiu um pouquinho.
Venda de açúcar subiu bastante. Total subiu aqui 6%. Mas aí com repasse de preço, como o preço está nas alturas, a empresa acaba ganhando bastante, né? Vê que o EBITDA deles aqui, tem o segmento da raiz, né? Renováveis, açúcar, marketing e serviços. Aqui é a Rumo, né? O volume transportado. Aí tem a Operação Norte, Operação Sul. Eu falei um pouquinho mais da Rumo no vídeo da Rumo. Eles têm uma operação aqui de container, mas parece que é mais estratégico do que para gerar valor, né? Do ponto de vista financeiro, porque a gente vê que é pequenininho. E a Operação Norte que é o forte deles, né? A Operação Sul aqui oscilando muito, né? Até para baixo. Não sei se é estratégico. Terei que pesquisar com calma. Aqui tá até falando, né? Quebra de safra de soja na Operação Sul. Aí eu não sei se é alguma coisa pontual. Enfim. Da Move, da Compaz Energia, tá destrinchando, né? Comgás, Sulgás. A gente vê que é forte a Comgás. Aqui de outras empresas, né? A Radar, que tá dentro de Cosan Investimento. A gente vê até que gerou um EBITDA relevante, né? Interessante aqui o crescimento, né? De um trimestre, do primeiro para o segundo. Cosan Corporativo. Aqui falando do resultado financeiro da Cosan Corporativo, não sei se isso daqui é total. Acho que é, né? Porque Cosan Corporativo parece que faz parte, né, das despesas da companhia, né? Uma dívida até e pesando, né, no resultado financeiro, né? A gente vê que é resultado financeiro pesando por conta dessa dívida aqui alta, né? Com a alta de juros, né, essas empresas aí que tem algum endividamentozinho acaba sofrendo. Aqui o lucro líquido pro forma que eles colocam, a participação nas empresas é 30% na Rumo, 88% na Comgás, 50% na Cosan, na Raizen. A Cosan Corporativo, acho que é o braço, né, deles aí administrativo e investimento, é que eles uma subsidiária para investir em outras participações aí de equity, né, privado. Aqui o endividamento total, né, da Cosan, pro forma. Então a gente vê que a empresa tem um caixa interessante, aqui, não, consolidado, aqui ó, 16 bi, né, se a gente botar aqui somar tudo, Cosan consolidado, ainda tem a Raizen aqui, né, 50% que a gente tem direito, 20,5 e um endividamento total de 50 bi, um endividamento bem pesado, por isso que o resultado financeiro vem bem ruim, e é outro motivo, né? Eu tinha falado do regime de caixa e regime de competência, diferente, mas o resultado financeiro, com essa alta de juros, acaba pesando muito para quem tem endividamento alto. Só que a gente vê que a empresa tem 20,5 bi, né, de caixa, mas quanto que é o EBITDA total aqui? Vamos ver se aqui em cima tem, né, consolidado. O EBITDA eu acho que é melhor, 20,5. Não está consolidado não, está lá em cima, né? Vamos ver. Aqui o EBITDA de 20,5. Vamos anualizar isso aqui. O EBITDA, vamos botar aí de... No primeiro tri 2,7, 4. Vamos botar aí... Arredondar para 12 bi de EBITDA, né? Mais 20,5 dá mais ou menos 33 bi de EBITDA mais caixa, né? Que eles têm líquido. Com uma dívida de 50, né? Ainda tem uma dívida altinha, né? Porque vamos supor que 33, né? EBITDA mais caixa consolidada. 33 mais ou menos, né? 13 de EBITDA anual, mais 20,5 de caixa. Com 50 de dívida, ainda pesa um pouquinho no resultado financeiro, né? Mas é tranquilo, né? A empresa gerando muito caixa. E provavelmente esse endividamento aqui deve ser muito focado para o longo prazo, né? Não sei se aqui está falando prazo. Pagamento do principal, a gente vê que pesa muito, né? 2 bi de pagamento e juros aqui 687 milhões, né? Tá falando da alavancagem, né? Dívida líquida 38 bi. O EBITDA daqui dos últimos 12 meses, eles até botaram aqui consolidado, né? 17 bi. Mas ainda tem o caixa, né? Então, assim, bem tranquilo. Não entendi que dívida é essa daqui. De repente não está considerando a Cosan, né? A Cosan não, a Raizen, não é isso? Deve ser alguma coisa aqui nesse sentido, né? Cosan consolidada, não está considerando a Raizen, 39, 38, deve estar mais ou menos próximo, né? Aí o EBITDA deles aqui, mas ainda tem feito alguns efeitos aqui de arrendamento, né, de aluguel de propriedade, alavancagem tranquila. E eles não estão nem considerando aqui o caixa, né, do ponto de vista... Não, até que está aqui dívida líquida, né? Aqui eles já desconsideraram
a desconsiderar o caixa. Mesmo assim, né? Tá num percentual tranquilo, né? 2,4 vezes. Agora não pode isso aqui passar para 3, 4 vezes, fica um pouquinho preocupante, né? Mas por enquanto tá tranquilo. Aqui tem até uma demonstração de fluxo de caixa consolidada, a gente vê aqui que a empresa tem um... Vamos ver o consolidado aqui, aqui tá segundo tri de 2021, né? Ah, segundo tri de 2022... Aqui não tem consolidado não, é aqui na frente, né? Consolidado pro forma, deve ser esse daqui. E aqui tá segundo tri. A gente vê que o fluxo de caixa operacional tem um capital de giro aqui que pesa muito, né? 4,3 de EBITDA, mais um capital de giro aqui de 5,2, que a gente viu até que a gente falou que afetaram por conta da raiz e tal. Então isso aqui faz parte do negócio. Mesmo assim, aí por conta da safra, né? Tá num momento diferente da safra, a safra de cana é diferente, né? O período, é como se fosse o início lá do ano agora, 2023. Então a gente vê aqui que ano passado foi diferente, né? Teve um caixa menor aqui de raiz e tal, 1,7 bi de fluxo de caixa. Esse ano não, mas aí faz parte do negócio. Até do ponto de vista de regime de caixa, um resultado financeiro aqui positivo, mas aqui a gente vê, por isso que o fluxo de caixa ficou bem negativo, né? Capex pesado, tem outros aqui, a empresa investindo forte, né? Pegou mais dívida, né? Isso aqui tem que tomar cuidado, né? Eles pagaram uma parte aí, mas pegaram dívida também. Então, esse nível de alavancagem deles não me agrada muito, né? Eu acho que a Simpar é um pouquinho mais controlada que eles. Aí tá até falando aqui de dividendos recebidos, né? Eles estão recebendo muito mais dividendo, né? A Raizen pagando. E aí essas holdings querem muito, eu sou mais favorável que as empresas cresçam, né? E eles querem muito que as empresas paguem dividendos, né? A holding vive de dividendo das empresas investidas, né? Por isso que muita gente acaba querendo investir nessas empresas, essas holdings, né? Então a gente vê aqui total dividendo do JSP recebidos, 1,9, né? Cresceu muito em relação ao anterior, né? Mais do que o dobro. E aí, para os acionistas da Cosan, aumentando absurdamente, né? Mesmo assim, a gente viu que o payout, né? O problema é que o payout não é o melhor indicador, porque o payout mede em relação ao lucro líquido, né? Então, assim, a gente vê que a empresa dando lucro baixinho, lucro pro forma, e a gente vê que, às vezes, o EBITDA ou o FCO é a melhor forma de tu medir, né? Por isso que a Cosan acaba sendo uma empresa que está pagando, né? Mesmo assim, né, a gente vê que... Deixa eu ver aqui a margem bruta deles, consolidada. Não é uma margem excelente, né? 23,9%, porque cadê a Raizen? A Raizen não está listando aqui, não? Tá nem listando a Raizen aqui, né? A questão da margem, né? Só a Rumo, a Move, Cosan Investimento, Compaz Gás e Energia, Cosan Corporativo e tal. Que eles não utilizam a Raizen, né, para efeitos de resultado consolidado contábil. Mas a gente vê que a margem bruta deles não é uma margem muito boa, né? Aí chega a margem EBITDA, não tem muitos custos aqui relacionados, né? Operacional, até resultado de equivalência patrimonial, de repente entra em outra parte aqui, resultado da raiz, talvez aqui em resultado de equivalência patrimonial, por isso que não está constando aqui em cima, né? Que é essa participação aqui, apesar de ser pequenininho, né? Então não sei se é isso não. Depreciação e amortização bem pesada, né? A gente vê que eles têm depreciação e amortização, principalmente por conta da Rumo também, que é um efeito não caixa. E aí o EBITDA fica bem próximo, fica até superior à margem bruta, né? Até é interessante, por conta dessa depreciação pesada da Rumo, né? Que a gente está vendo aqui. Por isso que a Rumo é até melhor a gente analisar do ponto de vista do FCO, do ponto de vista do EBITDA, do que lucro, né? E aí o resultado financeiro que torna, né, esse prejuízo aqui, ó, cavalar. Mas não é o melhor indicador para a gente acompanhar. Então, assim, pessoal, a Cosan é uma empresa interessante, né? É uma opção, é uma empresa que tende a pagar dividendos. A gente viu ali que crescendo o resultado ano contra ano, deu prejuízo contábil, mas a empresa gerando bastante caixa. O prejuízo é mais por conta de impacto de resultado financeiro, tá? Ela tem empresas aí que geram muito caixa do ponto de vista de regime de caixa, ou do ponto de vista do EBITDA, né? Por conta de depreciação e amortização. Então, não é o melhor indicativo a gente acompanhar o lucro contábil ou prejuízo contábil, tá? E a empresa também paga muito dividendo, não de acordo só com o lucro ou prejuízo, né? No caso lucro, né? Porque a empresa tem essa geração de caixa, né? Foi afetado um pouquinho mais o capital de giro dela esse trimestre aí, eles até falaram, por conta do investimento em safra lá da Raizen, mas é uma empresa tranquila. A gente só tem que acompanhar esse endividamento aí para não sair do controle, né? A gente viu ali do ponto de vista da demonstração de fluxo de caixa resumida, que eles tiveram mais uma alavancagemzinha aí, um endividamento até alto, bem pesado, por isso pesando o resultado financeiro, dando esse prejuízo.
mas por enquanto sob controle, mas é algo para se observar de perto, tá? É uma opção para quem quer dividendo, tá? Uma holding aí com capitalização de mercado bem forte, mas eu acho que tem opções melhores, tá, pessoal? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, comentem aqui embaixo, deixe seu gostei aí, se inscreve no nosso canal e segue na nossa página no Instagram. Valeu, forte abraço!